Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Muito obrigado por estarem assistindo e compartilhando e curtindo. Isso é muito importante para mim. Nós vamos dar sequência hoje às nossas aulas de linguística, tá? Esses slides foram baseados no conteúdo, na matéria dada pelas professoras Silvia Maria de Souza e Ivanise Medeiros. Hoje nós iremos falar sobre signo linguístico, porém, dando uma revisada no que a gente viu nas aulas passadas, na aula passada, melhor dizendo, a gente vai falar um pouco sobre como o Ferdinand de Saussure conseguiu colocar a linguística como uma ciência no século XX. Bom, os manuais da linguística, tradicionalmente, atribuem ao Ferdinand de Saussure a fundação da linguística moderna. E o que é a linguística moderna? São os estudos sincrônicos praticados intensamente durante o século XX, em contraste com os estudos históricos que predominavam no século anterior. Aqui a gente precisa entender que, na verdade, é um tema mais aprofundado para as próximas aulas, mas que Ferdinand de Saussure ele traz um estudo sincrônico e não histórico, tá? Ele traz esse estudo que vem ali caminha junto e não busca do passado. Então, isso é importante a gente pontuar aqui, que ele traz ele começa a trazer por isso que ele é considerado o pai da linguística moderna. Saussure ele realiza dois movimentos epistemológicos que produzem um conhecimento sistemático, preciso e objetivo dentro dos moldes do paradigma dominante científico da época. O que seria esse paradigma dominante científico da época? Eles evitavam, eles rechaçavam tudo que fosse subjetivo. Toda pesquisa precisava ser objetiva. Então, Saussure ele traz esse método científico para dentro da parte da linguagem, para dentro dessa parte humana, que a gente teria agora um método científico objetivo, para poder comprovar, para poder mostrar que a linguística seria, sim, uma ciência. O primeiro movimento que ele faz para poder começar a comprovar isso na verdade, diferenciar, não é separar, é diferenciar a língua da linguagem. E o segundo movimento é constituir a linguística como parte da semiologia. Então, ele diz que a linguística faz parte da semiologia, de modo que as leis descobertas pela semiologia seriam aplicadas na linguística, e que a linguística estaria vinculada ao domínio bem definido do conjunto dos fatos humanos. Então, quando ele faz esses dois movimentos, ele consegue trazer um método científico para mostrar que a linguística seria, sim, uma ciência. E aí ele separa a língua da linguagem. Primeira coisa, a língua ela faz parte da linguagem. A gente não pode, quando ele separa, é para não confundir língua com linguagem. Então, a linguagem ela é composta da língua e da fala. Lembrando que a língua ela é do domínio social e a fala é do domínio individual. A linguagem é a capacidade que o homem tem de se comunicar com seus semelhantes por meio de signos verbais. Tá? Por meio de signos verbais. E aqui ele fala que a linguagem ela é multiforme, heteróclita e não sistematizável. Tá? Ela é multiforme, heteróclita e não sistematizável. Quando ele diferencia a língua da linguagem, ele diz que a língua é um conjunto de todas as regras que determinam o emprego dos sons, das formas e das relações sintáticas necessárias para a produção dos significados, tá? O que ele faz aqui? O que ele compara aqui? Ele faz uma comparação com um dicionário. Ele acrescenta a esse dicionário uma gramática, cujos exemplos foram distribuídos entre todos os membros de uma sociedade. Nesse sentido, a língua é um bem coletivo e tem um caráter social. A gente pode pensar, por exemplo, eu nasci no Brasil. Quando eu nasci, já existia a língua portuguesa do Brasil. Então, isso é o dicionário que eu recebo, tanto na forma de falar quanto a parte gramatical. Já está aqui, é algo social, é algo coletivo. De acordo com Saussure, a língua é uma instituição social que se distingue das outras por se constituir como um sistema de signos que expressam ideias e, por isso, ser comparável à escrita, ao alfabeto da comunidade surda, aos ritos simbólicos, sendo a principal desses sistemas. Tá?
A língua existe na coletividade, como eu disse, sob a forma de uma soma de sinais depositado em cada cérebro. O que seria isso? Ela é um sistema gramatical que existe virtualmente nos cérebros de um conjunto de indivíduos. Novamente, o exemplo do nascimento. Se eu não fosse brasileiro, ou não digo brasileiro, mas se eu não tivesse nascido no Brasil, mesmo tendo sido brasileiro, mas aí já é uma questão de direito constitucional, mas se eu tivesse nascido, por exemplo, nos Estados Unidos, e eu recebo aquela língua norte-americana, eu faço parte daquele sistema gramatical que vai ser implantado a mim. Ok? Aqui no Brasil, a gente tem outro sistema gramatical que é implantado a nós. Então, esse ponto aqui que a gente vai trazer, vai pensar. A língua, ela é homogênea, autônoma e sistematizável, diferentemente da linguagem. Tá? Então, a língua ela é homogênea, autônoma e sistematizável. Por isso, a língua é o objeto próprio da linguística. Já a fala constitui uma função do falante. No caso, é o falante que, em um ato individual da sua própria vontade, vai exprimir o seu pensamento. A fala ela é individual, variável, heterogênea, e ela não se presta a uma análise objetiva e científica, ok? E ela é uma parcela individual da língua que um falante põe em ação a cada uma das suas situações comunicativas concretas. O que seria isso? Eu tenho o idioma, eu tenho a língua portuguesa, e eu falo de acordo com a minha região, eu falo de acordo com a minha faixa etária, eu falo de acordo com o meu poder aquisitivo, com a minha situação socioeconômica. Tudo isso está relacionado ao indivíduo. Tá? A língua ela é coletiva, a fala ela é individual. Vamos hoje falar um pouco sobre símbolo, sobre índice e sobre signo. Quando a gente pensar aqui também, e vamos retomar um pouco sobre a aula passada, que nós falamos da comunicação animal, a gente precisa entender o que separa exatamente a comunicação animal da comunicação humana. Por que nós temos uma linguagem, efetivamente, e por que eles não têm essa linguagem? Primeiramente, dentro de todos aqueles conceitos que Benveniste traz para a gente, só que também pelo seguinte, a simbolização é uma das operações necessárias ao estabelecimento da comunicação. Então, nós usamos a simbolização assim como os animais. Por exemplo, no sistema das abelhas. Elas simbolizam aonde vai estar o mel. Tá? Ela vai dizer, olha, ela vai dizer não, porque ela não fala, mas através da dança da abelha, ela vai formar os oitozinhos lá do zigue-zague. Se o zigue-zague for muito pequeno, quer dizer que a distância é maior. Se o zigue-zague for muito rápido, a distância é menor. Dependendo dos segundos ali, vai ser 100 metros, 200 metros, 300 metros. E aí vai ter uma noção do ângulo com o sol. Então, tudo isso vai depender. Na linguagem humana, a gente não faz isso. A gente dança, mas não para se comunicar exatamente. Tá? Não é o caso. A gente usa o quê? A verbalização, seja ela oral, seja ela por sinais, mas a gente usa a verbalização. Benveniste define a operação de simbolização como a faculdade de representar o real por um signo e de compreender o signo como representante do real, de estabelecer, portanto, uma relação de significação entre alguma coisa e alguma outra coisa. No caso da simbolização usada na comunicação das abelhas, percebe-se que a dança que elas fazem não é algo aleatório. É o que eu estava explicando. Dependendo da velocidade, da quantidade de oitos, a gente vai saber qual a direção, a distância e qual é o tipo de néctar encontrado. No caso da língua, as sequências de sons se relacionam a determinados significados que devem ser partilhados pelos falantes. Por exemplo, ao falarmos ou ouvirmos a palavra abelha, a gente automaticamente vai pensar em uma abelha. Mesmo que a gente não fale, se eu falar para você abelha e você não estivesse vendo essa imagem aqui, você pensaria numa abelha, você pensaria no inseto voador conhecido pelo seu importante papel de polinização. Você pensaria nisso, porque é um conjunto de sons que vai te fazer pensar em algo. Tá? Há uma relação simbólica e representativa que une o conteúdo
que é o sentido, há uma expressão, que no caso da língua é uma expressão verbal. E o que seria uma expressão verbal? É a combinação de fonemas que formam morfemas. Então, a gente pega os fonemas pequenininhos, vão formar um morfema. Esses morfemas todos juntos vão formar palavras. As palavras todas juntas e ordenadas, têm uma ordem, elas vão formar uma sentença, ok? Os signos se constituem na relação entre expressão e conteúdo, sendo essa uma relação necessária. Por quê? Porque não existe conteúdo sem expressão. Tudo bem? Vamos lá, então, aqui entender sobre o signo, como isso é dividido. Nós dividimos o signo em signos naturais e artificiais. Quem são os signos naturais? São os índices, ok? Índices ou sintomas. Quem são os índices, os signos artificiais? São o signo não linguístico, que seria o símbolo, e o signo linguístico, ok? Vamos pensar aqui que as noções entre esses três, elas se relacionam. Por quê? Porque qualquer um desses três, ele tem, assim, um elemento X, ok? Que substitui um elemento Y. Tá? A propriedade de substituição é um traço comum a estes conceitos. Isso a gente vai ver também lá, mais para frente. Por outro lado, cada um desses conceitos apresenta suas especificidades. A gente tem que pensar aqui num sistema de substituição. Qualquer um desses três, o índice, o símbolo ou o signo, ele tem um elemento X que substitui um elemento Y, ok? Na ideia, ok? Mas essa substituição é o traço comum, porém, cada um deles tem a sua especificidade. Vamos começar a pensar aqui nos índices. O que são os índices? Fenômenos da natureza que servem de meio para percebermos outro fenômeno natural. Estabelecem uma relação natural e não convencional entre expressão e conteúdo. Perceba, estabelece uma relação natural e não convencional entre expressão e conteúdo. Não resultam de um acordo, não é algo convencionado, não é um acordo, é apenas uma relação entre o signo e o referente, ok? Entre o signo e o referente. O signo é algo interno e o referente é algo externo, tá? Para que formem, por exemplo, vamos pensar aqui, na chuva, na nuvem. Aqui tem a imagenzinha aqui da nuvem, está chovendo. Então, por exemplo, hoje está chovendo aqui no Rio de Janeiro, está chovendo aqui. Aí eu vou falar, olha, tem a nuvem. Eu estou olhando a nuvem e eu sei que vai chover. Então, eu estou ligando o signo, que é a nuvem, com o meu referente, que é algo externo, que é o quê? A chuva. Um outro exemplo, se eu vejo que em algum lugar tem uma fumaça, eu não estou vendo aonde, mas eu vejo uma fumaça. Sabe aquele ditado, aonde a fumaça há fogo? Faz essa relação. A fumaça é o signo, o fogo é o seu referente. Vamos falar agora dos signos artificiais. São produzidos para fins de comunicação. Os signos artificiais são produzidos para fins de comunicação. Por exemplo, as palavras, os sinais de trânsito, a pintura, a escultura, tá? Eles são resultados de um acordo tácito entre os membros de uma comunidade. Vamos primeira diferenciação aqui. Só beber um gole d'água. Primeira diferenciação aqui. O índice, ele não é um acordo. Não existe um acordo no índice. É uma relação natural. É a relação entre o signo e o referente. O signo artificial, tá? Eles são produzidos a fim de uma comunicação. Então, eles são baseados em um acordo. Tá? Então, índice não tem acordo, signo tem acordo. Por exemplo, a cor branca. Geralmente, a cor branca representa a paz. Geralmente, a cor vermelha representa o amor. E essas cores, as cores, são signos não linguísticos, porque são símbolos, ok? São símbolos. Vamos dar um outro exemplo. Se eu pintasse meu rosto de verde e amarelo traria a ideia da bandeira do Brasil, ok? Porque isso é um acordo, isso é um signo artificial. E as cores seria um signo não linguístico, que seria o símbolo. Tudo bem? Próximo.
Símbolos. Símbolos são objetos materiais que representam noções abstratas. Olha só, objetos materiais que representam noções abstratas. Vamos pensar aqui. Um conceito veiculado por um símbolo é muito mais abrangente do que o conteúdo representado por este símbolo. Vamos pensar no conceito aqui. Quando eu vejo essa imagem aqui, de um coração com uma setinha, quer dizer que eu fui flechado, eu estou apaixonado, eu estou amando. Quando você encontra a sua namorada, o seu namorado, seja lá quem for o seu crush, você, estou apaixonado, não sei o quê. Coração com flecha. Você também lembra, você tem a ideia, por exemplo, da justiça ao lembrar da balança, tá? Por exemplo, aqui na imagem que fala, né, que a justiça é cega e tem a balança aqui. Então, aqui também tem um outro detalhe, tá? Que o símbolo ele busca se assemelhar ao conteúdo que veicula, tá? Pois há uma motivação na relação entre o símbolo e o conteúdo, ok? O plano da expressão do símbolo se assemelha ao seu plano de conteúdo, ok? Ele tem traços comuns. Então, quando eu falo da justiça, eu automaticamente vou pensar na balança. A balança vai me trazer a ideia de justiça. Quer ver um outro exemplo? A cruz. A cruz, dependendo do contexto em que você for inserir essa imagem, você vai pensar na religião, você pode pensar na religião, porque tem um símbolo de quando Jesus ressurge, de quando Jesus está ressurreto, que a cruz está vazia, então é um símbolo de fé, mas também pode representar um símbolo de morte, porque muitas das vezes nos cemitérios você vê que em cima das lápides se coloca uma cruz, então você tem essa concepção. Quando você olha essa imagem aqui da caveirinha, aqui, você pensa em quê? Perigo. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver ou comprar alguma coisa que viesse com um lacre. Geralmente, quem trabalha no laboratório sabe. Vem a garrafa, o frasco, no frasco tem aqui essa imagenzinha. Ou quando, por exemplo, se você pegar uma FISPIC na internet de algum produto de cabelo, sei lá, um alisante, alguma coisa, você vai ver lá, vai ter esses símbolos. Eu esqueci o nome que dá para isso agora. Que você vai lembrar isso aqui é nocivo, isso aqui causa poluição ambiental, porque traz essa ideia, o símbolo traz essa ideia, ok? Ainda sobre os símbolos, é importante a gente falar sobre a polissemia e a sinonímia. A polissemia, segundo o linguista brasileiro Matoso Carlos Júnior, pode ser definida como a propriedade da significação linguística de abarcar toda uma gama de significações que se definem e precisam dentro de um contexto. Calma aí, não entendi nada. Vamos lá, vamos pensar aqui. Às vezes o exemplo traz a ideia melhor. O que ele quer falar? Por exemplo, a cor branca representa a luz, a paz, a inocência, ok? Então, por exemplo, quando você vê a cor branca, alguém vestido de branco, vamos pensar aqui mais uma vez nos símbolos religiosos. No batismo, geralmente as pessoas quando vão ser batizadas estão de branco, ok? Por quê? Porque vai simbolizar a inocência. A mulher, quando casa, ela casa geralmente de branco, por quê? Vai simbolizar a inocência. O ano novo, você passa com que cor? Geralmente, amarelo. Claro que todo mundo quer dinheiro, apesar que a gente está precisando de saúde ultimamente, mas a gente também passa de branco, porque diz o quê? Da paz. Quando a gente fala, por exemplo, do vermelho, traz uma ideia de quê? De amor, de paixão. Isso é polissemia. É a significação linguística de abarcar uma gama de significações, ou seja, uma cor pode significar várias coisas. Eu posso expressar várias coisas, ok? Dentro de um contexto. A polissemia é uma cor, vamos colocar assim, eu estou dando exemplo de uma cor, mas não necessariamente seja uma cor. Mas, por exemplo, a cor branca, ela vai ter um significado dependendo do contexto em que ela estiver inserida. Ok? É isso. A cor azul vai ter um significado dependendo do contexto em que estiver inserido. Tudo bem? É basicamente isso. A sinonímia, de acordo com Matoso Câmara Júnior, também fala o seguinte, que é a propriedade de dois ou mais termos poderem ser empregados um pelo outro sem prejuízo do que se pretende comunicar. Por exemplo, se eu quiser falar de paz, eu posso mostrar aqui a bandeirinha branca. A bandeirinha branca. Quem nunca assistiu Chaves ou algum desenho sei lá, da Warner, que
mostra quando eles querem... trégua, bandeirinha branca. Quando eu quero falar de amor, de paixão, eu posso simbolizar por uma rosa, eu posso simbolizar por um coração, tá? Isso é sinonímia. Na paz, eu posso trazer uma pomba, porque também representa isso, né? Tem inclusive uma passagem na Bíblia que fala sobre. Então, a gente consegue fazer essa troca sem descaracterizar o que eu estou querendo falar ali dentro daquele contexto. Signo linguístico, que começa a história a ficar legal. Por quê? O signo linguístico, ele une, de acordo com o dicionário, ele une, por convenção, uma sequência sonora, que é a expressão verbal, a um conteúdo. Por exemplo, a sequência cadeira, na língua portuguesa, associa-se, entre outros, ao conteúdo acento com encosto e pernas, geralmente para uma pessoa. Então, quando a gente fala cadeira, a gente tem a ideia de uma mobília, ok? De uma mobília. Isso por convenção, tá? Porque aí dentro da língua a gente tem as figuras de linguagem, etc., mas aqui não é o ponto, tudo bem? O signo linguístico apresenta uma relação não motivada entre conteúdo e expressão, tá? Ou seja, não há qualquer relação de semelhança entre uma sequência fônica, por exemplo aqui, gato, com o conteúdo animal felino. Ou seja, eu não associo gato automaticamente a felino. Quer dizer, eu associo, porém eu não tenho não há uma semelhança fônica aqui. A palavra gato não é fonicamente igual ou semelhante ou me faz remeter a animal felino. Tudo bem? Essa não motivação é uma das principais características do signo linguístico. Ou seja, ela não ter essa motivação, essa relação não motivada entre conteúdo e expressão é uma das principais características do signo linguístico. De acordo com o Ferdinand Saussure, signo linguístico une não uma coisa a uma palavra. E isso a gente vê muito quando a gente está aprendendo, por exemplo, um outro idioma. Aí vamos colocar criança. Como é bola em inglês? Ball, aí faz o desenho da bola. Como que é caneta? Pen. Como que é janela? Window. Aí faz o desenho. Isso não é o que Fernando Saussure fala, porque ele não une uma coisa a uma palavra. Ele une um conceito a uma imagem acústica, tá? Ele une um conceito a uma imagem acústica. Eu vou falar mais um pouco sobre imagem acústica já já. O signo linguístico, ele é convencional. Convencional. Lembra quando a gente estava falando lá acima sobre os signos, sobre os artificiais, que é convencional? Então, o signo linguístico, ele é convencional, ele é não motivado, ok? Ele é um acordo. Então, a noção sassuriana de signo linguístico está afiliada à posição convencionalista exposta em Crátilo. Crátilo diz o seguinte: nenhum nome é dado por natureza a qualquer coisa, mas pela lei e o costume dos que se habituaram a chamá-la dessa maneira. O que ele quer dizer aqui? Vou colocar a caneta, não sei se vocês conseguem. Uma lapiseira. O nome lapiseira não surgiu, não nasceu com o objeto em si. Foi um acordo entre uma sociedade, entre os criadores. Vamos chamar de lapiseira. Ok? Também, mas Fernando, tem a origem lá do latim. Tem, gente, tudo bem. Mas a gente precisa entender que foi um acordo. Se a gente for, por exemplo, falar do latim, a gente pode lembrar do verbo comer, que antes de virar comer era comedere. Só que o significado de comedere antes tinha a ver com saber, com entender. Por isso que no espanhol, quando eles falam que uma comida está gostosa, eles falam se sabe gostoso, se sabe delicioso. Porque eles não têm o sentido de comer, desse sentido nosso de gostoso, de que delícia. Aí a gente pensa, mas a comida não sabe, mas é por causa da origem verbal. Aí eu estou falando de outra coisa. Mas aqui, Crátilo fala o seguinte: nenhum nome é dado
por natureza a qualquer coisa, mas pela lei e o costume dos que se habituaram a chamá-la dessa maneira. Vamos dar um exemplo muito prático. Meu nome é Fernando. Meu nome é Fernando. Foi o nome que meus pais me deram. Mas meu apelido pode ser Fê, meu apelido pode ser Nando, meu apelido pode ser Nico, minha mãe me chamava de Nico. Então, isso é algo que foi me dado pelo costume, pelo hábito das pessoas. Então, quem é meu amigo vai me chamar de Fê, vai me chamar de Nando, Nandinho, minha prima me chama de Nandinho. Então, isso é exatamente isso, é algo que é convencional, ok? É um acordo e não é motivado. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro aqui. A língua é um sistema de signos que exprimem ideias. Essa definição, ela implica outros dois conceitos, sistema e signos. Esses dois conceitos precisam ser considerados a partir da natureza social e psíquica da língua. Social a gente já sabe por quê, porque ela é coletiva, e psíquica por quê? A gente vai entender isso aqui agora. Saussure define o signo linguístico como uma entidade psíquica de duas faces. Quais são as duas faces psíquicas aqui do signo linguístico? Conceito e imagem acústica, ou significado e significante. Os termos implicados no signo linguístico, conceito e imagem acústica, são ambos psíquicos e estão unidos em nosso cérebro. Tá? Então, o conceito e a imagem acústica, ou o significado e o significante, são psíquicos, ok? A imagem acústica, que é o significante, não é um som material, não é um som físico, mas é algo correlato, é um correlato psíquico desse som. Ou seja, é aquilo que nos faz evocar um conceito, um significado. Vamos pensar aqui, antes de eu ler a parte de baixo, explicar a parte de baixo. Vamos supor que você teve um problema com a sua namorada, com seu namorado, seu irmão, sua irmã, e você quer discutir com a pessoa e você vem dentro do ônibus ou dentro do metrô, ou, enfim, algum lugar você vem pensando como você quer discutir com a pessoa. Tá? Você não está falando, você não está verbalizando, mas você consegue ter a imagem acústica na sua mente da briga. Você consegue ver como é que você vai gesticular, não, porque você não vai fazer isso, você consegue imaginar isso. Então, a imagem acústica tem a ver com isso. Tá? Não é um som físico, você não está falando, você não está ouvindo alguém falar, mas é algo psíquico desse som que faz você evocar um conceito, um significado, a imagem toda que você forma ali. Então, o signo não une uma palavra a uma coisa. Saussure já falou isso, mas um significante a um significado. Tá? Por exemplo, quando a gente está lendo um texto, um poema, um conto, um livro, e vou falar de um livro que a gente não tem assistido o filme, porque quando a gente assiste a um filme e depois vai ler o livro, a gente acaba tendo a ideia voltada para o filme. Quando a gente lê o livro antes do filme, é diferente. A gente está lendo um livro e você começa a imaginar as cenas que você está lendo. Por exemplo, um livro Silo, que está contando a história que está todo mundo preso dentro de um cilindro, um silo, debaixo da terra, porque a terra está contaminada, e você começa a imaginar, mas como que isso acontece? O signo é isso, tá? Esse poder imaginativo. Um outro exemplo é quando pronunciamos ou apenas pensamos na palavra árvore. Essa imagem acústica relaciona-se a um conceito que vai trazer uma ideia, ok? A ideia que a gente tem de árvore. Tá bom? Que aí você pode pensar numa mangueira, você pode pensar no pé de jabuticaba, no pé de acerola, e aí a árvore que você quiser pensar, na árvore de Natal, sei lá, de repente, enfim. Observações saussurianas. As ideias não precedem a linguagem, e isso aqui tem a ver com o nome. Vou voltar para a gente entender aqui. Que fala aqui, ó, nenhum nome é dado por natureza a qualquer coisa, mas pela lei e o costume dos que se habituaram a chamá-lo dessa maneira. Então, quer dizer o quê? Que as ideias não precedem a linguagem. O signo possui natureza vocal e psíquica. O vínculo entre as palavras e as coisas é um pouco mais complexo do que pode aparentar, que a gente viu isso aqui agora, sobre a gente imaginar as coisas.
Uma operação aparentemente simples, como falar, envolve um fenômeno psíquico, fisiológico e físico. Tá? Psíquico, fisiológico e físico. Eu não vou falar sobre esse tópico, eu acho muito específico. Não vou entrar nesse tópico. Vamos falar agora sobre as características do signo. Vamos falar um pouco sobre a arbitrariedade, ok? O signo linguístico ele é arbitrário, tá? Não há elo nenhum que seja natural entre significante e significado. Ou seja, a gente já viu isso. Não há um elo que seja natural entre a imagem acústica e o conceito, ok? Lembra da ideia de cadeira que a gente estava falando, da ideia da abelha, da ideia da árvore? Não há algo que une, que relacione essa ideia, ok? Porque é um conceito, tudo bem? A ideia de mar não está ligada por relação alguma interior à sequência dos sons M, A, R. A sequência de sons M, A, R não tem nada a ver com a ideia de mar, tá? Poderia ser representada igualmente bem por outra sequência, não importa qual. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a M e a R, eu posso criar outras palavras, tá? Não há nada inerente ao conceito de mar que justifique a palavra mar. Eu posso, por exemplo, chamar mar de oceano, tudo bem? E aí é diferente, é outra palavra, mas eu estou dizendo a mesma coisa. Ao contrário, o laço que os une é imotivado. E é preciso entender imotivado como não havendo nada na natureza que motive a relação entre significante e significado. Aqui ele reforça, Saussure reforça a ideia de que o signo linguístico ele é arbitrário, porque não há nada que seja motivado, que traga uma motivação para relacionar a imagem acústica, ou seja, o significante, e o significado, que é o conceito. Não há nada que traga essa motivação de relação. Tá? E por que Saussure fala isso? Porque ele se baseia nas diferenças entre as línguas. Tá? E aí ele fala também sobre a diferença que algumas palavras têm em alguns idiomas. A gente não vai, até mesmo dentro das línguas românicas, que são línguas que todas têm a origem do latim vulgar, dentro dessas línguas a escrita é diferente na grande maioria das palavras. Então, a gente vê, por exemplo, aqui eu coloquei 2 exemplos de línguas românicas, o português e o francês. Mar, em português, é assim, M-A-R. Mas mar, em francês, é M-E-R, é mer, mer, ok? Mer, em francês, mar, em português. A palavra cadeira, olha só como é formada, C-A-D-E-I-R-A, em português. E no francês, C-H-A-I-S-E, chaise, chaise, ok? Então, é diferente. É diferente. Por isso que Saussure diz que não há nada que motive a relação entre significante e significado, ok? Que ele força muito a ideia da imagem acústica, tá? Por isso que ele traz essa concepção. Não se deve, porém, ter a ideia de que o significado também dependa da livre escolha do falante. Por exemplo, eu não posso falar que o feminino de bolo é bola, que o masculino de bola é bolo. E porque, entendeu? Lembra desse exercício que tem no material? Quando eu falo de cadeira, por que cadeira não é chamado de sentador, se é o lugar que eu vou sentar? Eu não posso, a meu bel prazer, trocar o signo. Um outro exemplo aqui, travesseiro. Por que eu não chamo de cabeceiro, se eu vou colocar a cabeça no não, eu não posso. Um outro exemplo, lembra da imagem da justiça, que é a balança? Se eu trocar a balança por um carro, se eu trocar a balança por, sei lá, uma lâmpada, muda completamente ali, eu perco completamente a noção do que está representando aquilo ali. Então, a gente não pode trocar essa arbitrariedade, não é disso, de que eu posso trocar como eu quiser, falar como eu quiser, porque ele não tem essa relação entre significante e significado. Não é bem assim, tá? É isso que ele quer dizer. Aí fizeram algumas objeções à arbitrariedade e o Saussure ele contra-argumentou.
Então, por exemplo, falaram assim, ó, sobre as onomatopeias, que as onomatopeias indicariam alguma motivação no significante, ou seja, na imagem acústica. Que, por exemplo, eles deram um exemplo do cachorro, que o latido do cachorro para a gente é au-au, e adviria do fato de que do cachorro emitir essa cadeia sonora. Aí Saussure vai lá e responde, olha, basicamente assim, ele é au-au aqui no Brasil, porque na língua inglesa, o cachorro late diferente. No alemão, o cachorro late diferente. Gente, o som ele pode ser o mesmo, mas a representação da onomatopeia é diferente. Então, ele faz essa contra-argumentação aqui sobre a onomatopeia. E quando eles falam das exclamações, né, que teriam uma origem ditada pela natureza. Por exemplo, ao tropeçar, alguém fala ai, ui, né? Saussure vai lá e responde o seguinte, da mesma forma como as onomatopeias, essas exclamações variam de cultura para cultura, tá? Porque essas exclamações, eles podem ser diferentes. Vamos pensar aqui, quem nunca leu um quadrinho, um gibi, a diferença entre o cough do Brasil, de tossir, com a tosse dos norte-americanos. Tá? É isso que ele fala aqui também. Né? Por exemplo, a expressão ai, ui, plaft, né? Então, tanto a onomatopeia quanto a exclamação, ela vai diferenciar dependendo do idioma que está sendo lido ali falado. Tá? Então, o fato de as onomatopeias e as exclamações não serem as mesmas, independentemente da sociedade, reforça o caráter arbitrário do signo. Mas é importante também entender o seguinte, ó, que a arbitrariedade ela pode ser absoluta ou relativa, tá? Ela pode ser absoluta ou relativa. Por exemplo, o número 3. Quando eu escrevo 3, em língua portuguesa, ele vai ser assim, ele não vai ser assim em todas as línguas, tá? Então, ele é absoluto aqui, é uma arbitrariedade absoluta, porque ele não é igual em outras línguas, tá? É 3, ponto. Porém, quando eu falo 300, nós sabemos que há uma relação com o 3, pois permanece ali a parte tre, tá? Eu escrevi tá, ter, mas é tre, tá? E o entos, ele traz para a gente a ideia de que é um numeral da parte das centenas, ou seja, com 2 zeros no final. Então, para esse exemplo, Saussure denomina que arbitrário relativo, tá? Denomina esse ponto aqui como arbitrário relativo, que há uma motivação interna particular de cada língua que permite compreender palavras, no caso, a partir da formação de outras. O que isso quer dizer? A palavra 300, ela tem na inicial tre, que vem de 3. Então, 300 seria um termo arbitrário relativo, tá? Porque ele vem a partir da formação, ele é formado a partir de outra palavra. O arbitrário absoluto, ele refere-se à instituição do signo tomado isoladamente. E o arbitrário relativo refere-se à instituição do signo enquanto elemento componente de uma estrutura linguística, sujeito, portanto, às constrições do sistema. Então, por exemplo, a gente pode pensar nas palavras que são formadas por derivação prefixal ou sufixal. Tá? A gente pode pensar nisso, que a gente tem ali a raiz e a gente pode acrescentar um prefixo, um sufixo, ou dentro daquele termo criar uma outra palavra, tudo bem? Então, seria ali o arbitrário relativo. E a palavra em si, que é invariável, não muda, só tem aqui no nosso vocabulário, arbitrário absoluto. Características do signo linguístico. Vamos falar agora um pouco da linearidade do significante. A linearidade do significante é algo muito interessante, porque a primeira coisa, a linearidade é a do significante e não do significado, tá? É do significante e não do significado. Então, a gente tem que lembrar que significante é o quê? A imagem, vamos voltar aqui para a gente lembrar. O significante é a imagem acústica e o significado é o conceito. Então, aqui a gente está falando da linearidade da imagem acústica.
Então, e os significantes acústicos dispõem apenas da linha do tempo. Os significantes acústicos dispõem apenas da linha do tempo. No uso da língua falada, não se pode pronunciar os fonemas de uma palavra ao mesmo tempo. Muito menos todas as palavras de uma frase ao mesmo tempo. Por exemplo, olha o que eu acabei de falar. No uso da língua falada. Tem uma sequência. Eu não posso falar no uso da língua... Não. Senão não sai, não existe. É uma regra. Ó, no uso da língua falada. Tá? Então, na língua escrita, também tem essa linearidade. Ela se dá na medida em que se forma uma sequência, na qual cada elemento da frase ocupa uma posição, uma distribuição determinada. Isso é importante. Cada elemento da frase vai ocupar uma posição, tem uma distribuição determinada. A ordem exata de cada fonema construirá um signo linguístico. Eu tenho uma ordem exata para cada fonema constituir um signo linguístico. Cada signo linguístico se colocará em uma determinada ordem, constituindo uma frase. Então, eu vou ter um fonema, vou formar um morfema, esse morfema vai formar uma palavra, o conjunto das palavras vai formar uma sentença, vai constituir uma frase. E assim irão formando cadeias de significantes cada vez maiores. E perceba, eu crio um signo linguístico para formar uma cadeia de significantes. Tá? Então, perceba, lembra do exemplo que eu falei da última aula? O menino saiu de casa. Eu tenho uma ordem. O menino saiu de casa. Eu não posso falar casa, menino saiu, o. Fica fora do contexto, fica fora da ordem exata ali da sequência. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Hoje foi bastante coisa, material muito tenso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Por favor, deixa seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, tá? Qualquer coisa, manda aí, escreve aí no bate-papo, qualquer coisa. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!